Irmãos, nós vamos à nossa unidade número 4, que é a unidade conclusiva aí do nosso livro de introdução ao Novo Testamento. A unidade 4 tem por título Novo Testamento e as últimas epístolas, a partir aí da página 197, 199 do nosso material. Vocês vão perceber que nós vamos falar um pouquinho das epístolas, das cartas. Ah, não, tá bom assim. Entendi, estragou. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas cartas, algumas epístolas que ficou fora das 3 primeiras unidades, e nós vamos concluir a aula de hoje com Apocalipse. Uma rápida introdução do livro do Apocalipse. O capítulo 1 tem por título as epístolas pastorais, orientação e incentivo aos novos ministros. E aqui, pessoal, nós temos que ter em mente que são cartas, essas cartas pastorais são de autoria do apóstolo Paulo, e são as cartas 1 Timóteo e Tito. Quais cartas são? 1 Timóteo e Tito. Isso. Irmão Micael, eu já ouvi falar que 2 Timóteo também é uma carta pastoral. Sim, mas nós vamos entender a diferença dela daqui a pouquinho. Então, via de regra aí, 1 Timóteo e Tito são cartas pastorais. Por que isso? Porque elas não se destinam a um grupo de pessoas específico, a uma igreja específica. Lembra, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Para que igreja que era? Para a igreja de Corinto. Carta de Paulo aos Efésios. Era para a igreja que estava em Éfeso. Aqui, gente, Paulo vai enviar uma carta para o jovem obreiro Timóteo. Vai enviar uma carta para o jovem obreiro Tito. Quando você for estudar essas cartas, você precisa lembrar que não é uma carta para uma igreja, coletividade daquele grupo de irmãos. É uma carta para o pastor da igreja. Fica claro isso? Amém? Por exemplo, alguém até quer se aproveitar dessa situação e fala assim: olha, Paulo disse para Timóteo tomar um pouco de vinho para melhorar o estômago. A pergunta é: nós somos o Timóteo? Nós temos o problema de estômago que Timóteo tinha? E se tiver, hoje tem remédio. Não precisa fazer o uso do álcool como remédio, como era naquele período. Então, por que Paulo dá algumas orientações específicas para Timóteo e para Tito, que algumas delas não se aplicam a nós? Porque eram cartas para ajudá-los a serem melhores pastores, melhores líderes na igreja que eles estavam, que Paulo havia colocado eles para pastorear. É por isso que essas 2 cartas ganham esse nome de epístolas pastorais. Irmão Micael, isso está na Bíblia que Timóteo e Tito são epístolas pastorais? Não. Esse termo epístolas pastorais, ele surge através de um estudioso da teologia no século 17, agora, 1600 e pouco depois de Cristo, já próximo de nós. Não era um termo usado na Bíblia ou pelos apóstolos, mas facilita o nosso estudo das cartas de Paulo quando nós compreendemos isso. Aí o que nós temos que atentar? A própria Bíblia fala: Paulo deixou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso, e Paulo deixou Tito para pastorear a igreja que estava na ilha de Creta. Então aqui, irmãos, nós estamos falando de 2 jovens pastores, 2 jovens ministros,
que provavelmente nem casados não eram. Mas naquele tempo já era ordenado pastor? Como que era? Eles eram, ô Haroldo, nesse caso aqui, o termo que a Bíblia mais usa no Novo Testamento é presbítero ou bispo. Mesma coisa. Mesma coisa. E aí é legal essa pergunta, porque, irmãos, a palavrinha grega no Novo Testamento para presbítero, bispo, ancião. Evangelista é a mesma coisa? Não. A palavra grega do Novo Testamento para presbítero, bispo e ancião é a mesma coisa. Então, diácono e evangelista seria diferente. Aí são termos diferentes. Aqui, ó, a ideia do presbítero, bispo ou ancião no Novo Testamento era um supervisor. Era alguém que supervisionava a obra em algum lugar. Então, Paulo estabelece Timóteo, lá em Éfeso, e Tito em Creta, com esse chamado, com essa função aqui, de bispo, de presbítero, de ancião, de alguém que foi escolhido para pastorear aquela igreja. Agora, irmãos, o que é interessante de nós percebermos, tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, Paulo, ele faz questão de sustentar o chamado desses jovens obreiros, mas também faz questão de mostrar a eles a responsabilidade que eles têm ao atuar na obra. Timóteo, por exemplo, foi um jovem que aparentemente não queria. Mas Deus chamou. Ele, pelo que Paulo fala, Timóteo, ele era vergonhoso, tímido. E aí não é o tímido no sentido lá de Apocalipse. Lembra que Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino do céu? Nossa, irmão Micael, eu tenho vergonha, eu não vou para o céu. Não é isso. O tímido ali em Apocalipse é quem nega a fé, quem tem vergonha de ser crente. É diferente. Tem vergonha de dizer que é de Jesus. Isso. E aí, queridos, olha só algumas orientações aqui, ó, que Paulo vai dar para Timóteo, já puxando um gancho do capítulo 2 que fala de 2 Timóteo. Olha essas 4 exortações que Paulo vai falar a Timóteo. Primeiro, ele deveria guardar o evangelho. Por quê? Porque Timóteo recebeu um bom ensino, conheceu o verdadeiro evangelho. Mas o grande embate da igreja primitiva, gente, além das perseguições, eram as heresias. O evangelho dizia, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador. Aí apareciam os falsos ensinadores dizendo assim, não, Jesus não era Deus não, Jesus só foi um grande homem. As heresias que existem hoje, irmão Haroldo, são as mesmas daquela época, só muda o nome. Só muda a capa. A mentira é a mesma. Aí outros diziam assim, não, Jesus não era homem coisa nenhuma. Jesus era um espírito evoluído andando sobre a terra. Sim, o problema, irmã Laudineia, é que existiam falsos mestres ensinando essas mentiras, essas heresias. E aí o que Paulo vai ordenar a Timóteo? Guarde o evangelho que você recebeu. Guarda. A segunda exortação é, se necessário for, sofra pelo evangelho. Vocês percebem por que essas cartas pastorais são pouco pregadas? São pouco faladas? Pouquíssimo se prega, se fala em 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta de Paulo a Tito. Pouquíssimo. Por quê? Porque ele vai direcionar esses obreiros que eles se mantenham firmes no Evangelho de Cristo.
Então, primeiro, guarda. Segundo, se necessário for, sofra pelo evangelho. Terceiro, perseverar no evangelho. Porque, irmãos, a carreira cristã é fácil de começar. Pode perceber, tudo na vida com Deus, começar é fácil. Eu vou começar a orar, hein? Vou orar 10 dias. Você ora um dia é fácil, 2 dias é fácil, 3 dias já fica difícil. Ó, esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí lê Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. A hora que chega lá para Gênesis 7, 8, já... Ixi, será que eu vou dar conta mesmo, hein? Nossa, um desânimo, uma canseira. A perseverança é um dos ensinos mais importantes do Evangelho de Cristo. O que Jesus fala? Aquele que perseverar até o será salvo. Não existe, irmãos, a aposentadoria do Evangelho. FGTS do Evangelho. Nossa, eu sou crente faz 20 anos, acho que Jesus deixa eu dar uma folga. Não tem como. Permanecer servindo a Deus até que Jesus venha ou até que morra. É a perseverança. E por fim, não mais importante, eles tinham a ordem de proclamar o evangelho, fazer discípulos, anunciar a Cristo. Então Paulo vai trazer essas exortações a esses 2 jovens obreiros chamados Timóteo e Tito. Agora, falando de 2 Timóteo, que também é uma epístola pastoral, junto com 1 Timóteo e Tito, a única diferença, pessoal, é que 2 Timóteo também foi escrita quando Paulo estava preso. Vocês lembram que nós estudamos? Quantas cartas Paulo escreveu preso? Quem lembra? Alguém soprou aí. Quantas? 4 cartas da prisão. Nós temos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas Paulo escreveu em prisão domiciliar. Lembra que a gente falou na aula passada que ele... Não, essa foi a da vídeo. Vocês assistiram? Vigia, se você não assistiu, depois você vai lá assistir. Nas 4 cartas da prisão, pessoal, que são essas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma. Então ele podia receber visita, ele tinha esses privilégios porque ele era um cidadão romano. Agora, o que vai acontecer? Paulo saiu dessa prisão aqui e continuou pregando o evangelho. Ele foi absolvido. Segunda carta de Paulo a Timóteo já não é mais prisão domiciliar. Agora Paulo está preso a mando do imperador Nero para ser, decapitado. É a última. Que é a última, Nath. Perfeito, muito bem lembrado. A segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Gente, aqui ele está para morrer. É por isso que ele fala em 2 Timóteo 4, eu já estou sendo oferecido como um sacrifício. O que ele está dizendo ali? Ele estava prestes a morrer, a entregar a sua vida. Aí ele pede para trazer a capa, pede para trazer os livros, pede para que João Marcos venha até ele. Por quê? Paulo sabe que não vai sair daquela prisão ali. É dali para a morte. Dali para o martírio. Então a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é chamada em alguns materiais teológicos de epístola híbrida. Não tem hoje os carros híbridos, gente? O que é o carro híbrido? O carro híbrido? 2 motores, funciona combustão e elétrico. Então, uma epístola híbrida. Por quê? Ela tem uma dupla classificação. Ela é tanto uma epístola do cárcere, epístola de prisão, como também é uma carta pastoral. Agora eu quero trazer um detalhe para vocês que não tem no livro, hein? Vale a pena anotar aí.
A Bíblia tem pelo menos 13 cartas de Paulo. Quantas cartas? Mas Micael, não é 14? E Hebreus? Hebreus é anônimo, já já a gente vai falar disso. Então, Paulo escreveu pelo menos 13 cartas, moro? Em 10 cartas, Paulo começa assim: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Já perceberam isso? Em 3 cartas, que cartas que são? As pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Paulo começa diferente, meu Giovanni. Ele não fala apenas a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele fala assim, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Por quê? Porque ali Paulo sabe que está escrevendo para os líderes da igreja, para jovens pastores da igreja. E ele sabe que como é um chamado pesado, é um chamado difícil, eles precisam da graça, da paz e da misericórdia de Deus sobre a vida deles. Então tem esse ponto diferencial aí na saudação da carta. A saudação das 3 epístolas pastorais, Paulo acrescenta misericórdia. Ele está orando para que Deus tenha misericórdia desses jovens que iriam trabalhar pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, agora um adendo aqui, uma curiosidade. Timóteo foi pastor em Éfeso. A Bíblia parece mostrar, e a história bate muito nessa tecla, o apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso. Paulo ficou mais de 2 anos em Éfeso. Se tinha uma igreja que foi bem estruturada e bem fundamentada lá nos primórdios, foi a igreja de Éfeso. Aí lá no Apocalipse, o que Jesus manda João escrever para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. 100 anos depois que o Apocalipse foi escrito, as 7 igrejas da Ásia desapareceram. Morreram. Agora eu pergunto para vocês, será que a culpa foi dos líderes? Uma igreja que teve Paulo como fundador, aí teve Timóteo, teve o apóstolo João. Alguns falam que Policarpo, que foi um grande nome da igreja primitiva, também foi pastor em Éfeso. Gente, só teve pastor bom. E essa igreja morreu. Porque, infelizmente, eles não voltaram ao primeiro amor, que foi o que Jesus tinha aconselhado eles lá na carta que João manda no Apocalipse capítulo 2. Então, fica aí uma questão de reflexão para todos nós. Daqui a pouquinho nós vamos falar uma virgulinha sobre Apocalipse, nós vamos comentar das 7 igrejas da Ásia. Queridos, então fica claro que 2 Timóteo tem essa única diferença de 1 Timóteo e Tito. 2 Timóteo é uma epístola híbrida, porque além de ser uma carta pastoral, ela foi escrita quando Paulo estava preso, prestes a morrer. Fica claro isso? Amém? Vamos então, aqui eu estou já dentro do capítulo 2, se vocês quiserem aí só localizar, falando de Hebreus. Agora nós vamos falar de Hebreus, página 215 e 216 em diante. Irmãos, olha só, a carta aos Hebreus, e esse é um termo legal de se usar. Carta de Hebreus, não. Carta aos Hebreus.
Vocês já perceberam que Hebreus fala muito de sacerdote, de sacrifício? Já perceberam isso? Bom, Micael, Hebreus fala muito de sacerdote, sacrifício, fala muito de sangue, de bode, de ovelha, de touro. Por que isso? Porque essa carta foi escrita para o povo hebreu. Quem são os hebreus? Os judeus, os israelitas, o povo do Antigo Testamento. E esse povo conhecia essa linguagem, sim ou não, irmãos? Esse povo conhecia essa linguagem. É por isso que o escritor dessa carta, o objetivo dele é colocar Cristo em tudo, sendo superior à antiga aliança. O objetivo do autor aos Hebreus é assim. Sabe os anjos que trouxeram a lei? Ah, sim, Jesus é maior que os anjos. Sabe Moisés que Deus usou, que recebeu a lei, que escreveu? Ah, Jesus é maior que Moisés. Você sabe a própria lei que os judeus tinham que seguir, os israelitas tinham que seguir? Sei, Jesus é maior que a lei. Você vai perceber isso na carta aos Hebreus o tempo todo. O objetivo do escritor é colocar Jesus maior do que tudo, maior do que todos. Porque ele está escrevendo para um grupo de cristãos que se converteu do judaísmo para Cristo. E esse povo muitas vezes ainda tinha dúvida. Será que eu tenho que continuar fazendo sacrifício? Será que eu tenho que continuar matando ovelha, matando bode, matando touro? E aí o que o autor aos Hebreus vai dizer? Não tem mais necessidade de nada disso, porque o maior sacrifício foi feito na cruz e resolveu o problema de uma vez por todas. Então, irmãos, nós temos esse foco na carta aos Hebreus. E aí vem o negócio da autoria. Quem foi que escreveu? Vocês acham que foi Paulo também? Acho que não? Olha só, irmãos, o que ocorre? O apóstolo Paulo, nas 13 cartas que escreveu, ele fez aquelas saudações. A saudação que Paulo costuma usar não tem em Hebreus. Esse é um ponto para que vários autores digam que não foi Paulo. Agora, tem um detalhe. As 13 cartas que Paulo mandou sempre eram ou para as igrejas ou para os pastores, no caso Timóteo e Tito. Se Paulo escreveu Hebreus, foi a única carta que ele escreveu para os irmãos de fé antiga dele, os judeus. E talvez seja por isso que Paulo não se pronuncia. Talvez Paulo não quer dizer que foi ele que escreveu essa carta, para que alguns não, ao ler, não pensem, antigamente perseguia os cristãos por causa da lei. Agora está dizendo que Jesus é maior que a lei? Percebe que poderia causar uma repulsa por parte de alguns? Quem é Paulo para querer doutrinar nós? Ele estava matando cristãos. Então, esses são alguns motivos que alguns falam assim, não foi Paulo. Então, mas tem alguns motivos que pode ter sido Paulo. Por exemplo, a linguagem, o jeito de escrever é um jeito bonito, polido, não é um grego simples como de João nem de Pedro. É um grego mais bem colocado. Irmão Micael, outras opções além de Paulo que a teologia apresenta. Barnabé, que fez a primeira viagem missionária com Paulo e era judeu. A Bíblia fala que Barnabé, ele era descendente da tribo de Levi, então ele conhecia os rituais do judaísmo, pode ter sido ele. Apolo também, que era um eloquente pregador, que a Bíblia apresenta, é uma outra opção. A terceira opção é Lucas. Até o reformador
O João Calvino, por exemplo, defendia que foi Lucas que escreveu Hebreus. Irmão Micael, por que ele não se dá o nome? Porque Lucas era grego. E aí ele não quer parecer que está falando de um assunto que ele não sabe, de judaísmo. E a última ideia também, Silas, que ajudou Pedro a escrever a sua carta. Agora sim, gente, o que eu quero pontuar com vocês aqui? Não importa tanto quem escreveu Hebreus. O importante é a mensagem de Hebreus. É o conteúdo da carta aos Hebreus. E qual é esse conteúdo? Jesus é maior que tudo e maior que todos. Agora, uma dica que eu dou a vocês, nós vamos ter aí as matérias agora que vão aprofundar em cada um desses pontos do Novo Testamento, tanto Evangelhos e Atos quanto as epístolas. Mas qual que é a dica que eu dou de antemão para vocês? Você vai estudar Hebreus, você leu um texto de Hebreus que fala de sacerdote, vai lá no Antigo Testamento ver o que o Antigo Testamento fala de sacerdote. Você está lendo Hebreus. Ah, irmão Micael, cheguei no capítulo que falou de Melquisedeque, capítulo 7. O que eu faço? Vai lá em Gênesis, onde fala de Melquisedeque. Cheguei num capítulo que fala de sacrifício de touro, de bode. Vai lá em Levítico, onde fala de sacrifício de touro e de bode. Por quê? Nós somos hebreus? Tem algum descendente de judeu aqui? Nós fomos lá no templo de Salomão, e vigia, não é no Brás não. Nós fomos lá no templo de Salomão lá fazer sacrifício quando ele existia. Então nós não conhecemos aquela cultura. O escritor aos Hebreus conhecia. Então sempre que você for estudar um texto bíblico da carta aos Hebreus, lembre-se disso. Amém? Aí nós vamos para o terceiro e o quarto capítulo, eles vão estar juntos nos próximos slides. Por quê? Porque vai falar das epístolas gerais, que são as epístolas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Judas e as 3 cartas de João. Gente, olha só isso que interessante. As epístolas gerais, que são 7, são 7 cartas chamadas de epístolas gerais. Por quê? Tiago escreveu uma, Pedro escreveu 2, Judas escreveu uma e João escreveu 3. Dá um total de 7. Essas 7 cartas, elas também são chamadas de universais ou católicas. Mas Micael, tem epístolas católicas na nossa Bíblia? Sim. Por quê? Você vai entender. A palavra católico ou católica significa universal. Por que a Igreja Católica abraçou esse nome? Porque o desejo deles naquela época é que todo mundo pertencesse àquela igreja. Então a Igreja Universal. Gente, a Igreja Universal não podia chamar universal. Que é como se ela chamasse Igreja Católica. A Igreja Universal do Reino de Deus é como se chamasse Igreja Católica do Reino de Deus. Que as palavras universal e católico é a mesma palavra. Irmão Micael, hoje o celular é um aparelho católico. Sim. Por quê? Todo mundo tem. Compreende o significado? A rede social é católica. Por quê? É universal. A gente tem aqui no Brasil, o camarada tem lá na África, outro tem lá na Índia, outro tem lá na Ásia, outro lá na Oceania, lá o camarada tem rede social. É algo universal, é algo que é para todos. Essas 7 cartas aqui que nós vamos estudar agora, elas não são cartas pastorais como Timóteo e Tito. E elas também não são cartas para uma única igreja,
como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Essas 7 cartas que nós vamos falar, elas foram enviadas para uma igreja. Aí, Joab, o desejo, por exemplo, de Tiago, era que a carta chegou lá na tua igreja, você lia para todos os crentes, passava para outro irmão de outra igreja, ele lia para todos os crentes, ia para outra cidade, lia para todos os crentes. Por quê? Porque são assuntos que era importante todo mundo saber. Por conta disso. E aí nós temos a primeira das cartas gerais, que é a de Tiago. Irmãos, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. E olha que coisa linda. Ele não cria em Jesus antes de Jesus morrer na cruz. Lembram que os irmãos de Jesus, a Bíblia fala, não criam nele? Depois da sua morte e ressurreição, os irmãos de Jesus, a Bíblia fala claramente sobre o Tiago, ele se converte. E ele até se torna um dos líderes da igreja. Se converteu de verdade. E o Espírito Santo inspirou ele a escrever essa carta. E o legal, irmãos, da carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, é que ela é uma carta prática. Se você quiser escolher, bom, Micael, dá uma dica de algo para mim ler todo dia de manhã, que eu vou usar no meu dia a dia, algo da Bíblia. Dizem que quando uma pessoa se converte também, o livro mais indicado de começar a ler é Tiago. Por que isso? Porque Tiago, irmãos, é a prática do cristianismo. A ideia de Tiago é como um manual. Você já pegou um manual? Você comprou um produto e não sabia usar? Aí você, vixe, vou ter que dar uma olhada no manual. Como que eu devo proceder aqui? É a carta de Tiago. Ele fala sobre a importância da vigilância, a importância de tomar cuidado com situações que envolvem pecados. Ele fala sobre a importância de se humilhar e buscar a Deus. Ele fala sobre o cuidado que nós temos que ter com as palavras. Por quê? Porque a ideia de Tiago é falar das obras da fé. Por que eu coloquei aqui no slide obras de fé? Porque muitas pessoas quiseram colocar Tiago contra Paulo e Paulo contra Tiago. Porque Paulo ensinava que o crente vive pela fé. A salvação é pela fé. Pela fé em quê? Em Cristo Jesus. E Tiago nunca foi contra Paulo. E Paulo nunca foi contra Tiago. A questão, gente, é que Tiago dizia assim: você tem essa fé? Tenho. Você aceitou Jesus? Aceitei. Você está caminhando para o céu? Tô. Então prova isso através das suas obras. Tiago nunca disse que a salvação é pelas obras. Mas ele deixa claro que se eu sou um salvo, eu vou praticar boas obras. Esse debate entre Tiago e Paulo foi tão sério na teologia que o reformador Martinho Lutero, que teve o encontro com Cristo lendo a carta aos Romanos, ele chegou a pedir para a igreja tirar Tiago da Bíblia. Ele falou, essa carta não pode estar na Bíblia, porque Tiago está ensinando a salvação pelas obras. Aí falaram, não, irmão, calma aí, você não está entendendo. Paulo fala sobre como ser salvo através da fé. Tiago fala como vive o salvo através das boas obras que provém da fé. Um, na verdade, complementa o outro. Eles não estão contradizendo, eles estão se completando. É a mesma coisa que nós dizermos assim, ó. Olha, Jesus me salvou. Eu creio em Cristo como único e suficiente Salvador. Nossa, que maravilha. E como é que você vive? Não, eu vivo como alguém que não tem essa fé. Vai adiantar alguma coisa? O que prova que a nossa fé está correta são as nossas obras.
Ah, irmão Micael, mas então eu estou fazendo para ser salvo. Não, você está fazendo porque você já é um cidadão do céu. Porque você está aguardando a vinda de Cristo. Amém? Então a carta de Tiago, ela vai nessa direção. Aí nós temos a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Quais são os objetivos principais de Pedro? Encorajar os cristãos diante das perseguições. Irmãos, aqui nas cartas de Pedro, nós temos o governador ou o imperador Nero subindo ao poder. A história fala sobre Nero, gente, aí alguma coisa entre 58 e 64 depois de Cristo. O problema é que Nero, ele estabeleceu a perseguição aos cristãos de forma assim, estatal, virou lei perseguir os cristãos. Essa página que você está hoje eu li que Tá aí, tá dentro desse capítulo aí, Malaudineia. A senhora leu hoje? Então, aí o que nós temos sobre Nero, irmãos? Alguns estudiosos falam que Nero era um camarada meio até fora da casinha. Meio doido. Por que isso, gente? A história fala que ele ateou fogo em Roma. Dos 14 bairros que Roma tinha, 10 ficaram em chamas. Aí ele subiu no alto de uma torre, lá da Torre de Mecenas, vestido de ator, e ficou assistindo. Nossa, que legal, nossa. A hora que o incêndio acabou, para não ser culpado, ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Porque os 4 bairros que sobraram, que o fogo não pegou, foram os 4 bairros dos cristãos. Aí ele falou, já sei a desculpa, vou botar a culpa neles. Para todo mundo odiar os cristãos. E começou a matar crente para todo lado. Alguns historiadores falam que faltou madeira. Faltou madeira em Israel nesse período, de tanta cruz que o Império Romano fez para matar os cristãos. Eles eram jogados no Coliseu para morrerem nas mãos dos gladiadores. Eles eram jogados lá para que as feras comessem vivos. A crueldade foi terrível nesse período aqui. E aí o que Pedro vai fazer? Inspirado pelo Espírito Santo e com a ajuda de Silas, principalmente na primeira carta de Pedro, na segunda não, mas na primeira, Silas, companheiro de viagem missionária de Paulo, vai ajudar Pedro a escrever para os irmãos não desanimar. Por isso que é uma epístola geral. Pedro queria o quê? Lê essa carta lá, Micaela, na tua cidade. A hora que acabar, você manda para o Giovanni ler na cidade dele. Giovanni, a hora que terminar, você manda para os irmãos ler lá onde o Haroldo está morando. Porque a ideia de 1ª e 2ª Pedro é essa. Gente, Jesus sofreu, nós vamos sofrer muito também, mas em breve nós vamos encontrar com ele. Por isso que você vai ver, principalmente a 2ª carta de Pedro, falando muito da volta de Jesus. Ele vai falar muito sobre a vinda de Cristo. E vez ou outra, Pedro também vai caminhar na proposta de João. Um grande dilema, né? Para saber onde que Pedro escreveu essa carta, né? Em Roma, ou em outro lugar. Aí é um grande debate, né? Para saber onde é que Pedro estava quando ele escreve essa carta. Agora, irmãos, são essas questões de autoria, da data, do local de escrita, fazem parte do estudo? Fazem. Mas elas são secundárias. Elas são paralelas. O que nós precisamos buscar
compreender, principalmente na hora de estudar as cartas. O objetivo principal do escritor da carta. E isso faz total diferença. Nas cartas de João, João escreveu 3. E, irmãos, como que o chamado de João foi bonito, hein? Olha isso. João escreveu o Evangelho, que fala da divindade de Jesus. Escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. É muito lindo, gente, a forma que o Espírito Santo foi inspirando João para escrever. A primeira carta ele escreve à igreja, aos cristãos, ao povo, focado no quê? Focado em combater as heresias do gnosticismo. O que o gnosticismo ensinava? Jesus foi um grande homem, um grande ser, mas Jesus não era Deus. Uma vertente do gnosticismo defendia aquela ideia que eu falei para vocês do espírito evoluído. O gnosticismo chamavam esses espíritos de aeons. Jesus foi um aeon evoluído. É por isso que você vai ler em 1 João, João escreve assim: quem nega que Jesus veio em carne é do anticristo. E hoje não tem grupos religiosos que negam que Jesus veio em carne? Que Jesus era Deus, 100% homem e 100% Deus? Existe, só muda o nome. Ah, mas Micael, é gnosticismo? Não. São seitas. Por que são seitas? Porque não pregam o verdadeiro evangelho. Então tem salvação também. Infelizmente. A salvação, a Bíblia é muito clara, é só na fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se eu não creio que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, para fazer o sacrifício perfeito pelos pecados, como que eu vou ser salvo? Ah, eu vou ser salvo porque o espírito evoluído fez de conta que morreu na cruz? Não é isso que o evangelho prega. Então, irmãos, a primeira carta de João, você recebeu a visita lá, sabe? Eu costumo dizer o seguinte: você não tem que entrar em debates desnecessários com ninguém. Ó, tá aqui um folhetim e tal. Amém, Deus abençoe. Pronto. Agora, perguntou, questionou. Ah, o que você acha disso? Ó, nós estamos aqui e tal, aqui fala que Jesus foi um grande ser e tal. Opa, peraí, não. A Bíblia não fala que foi um grande ser, não. Aí, irmão, a pessoa questionou você, é outra história. Ah, meu Micael, indica um texto para ler. João 1, que já fala da divindade de Jesus, que Jesus era antes de tudo, junto com Deus, o Pai. Colossenses 1, que também fala disso. Já matei na hora. E a primeira carta de João, porque a primeira carta de João diz: se você negar que o Filho de Deus veio em carne, que ele era Deus, você é do anticristo. Como é que faz? Pronto. Ai, que dó dos judeus. Você vê, irmã Juliana? E infelizmente muitas pessoas não conseguem entender isso. Qual que é o grande pecado que os judeus cometeram? Ah, levar Jesus para a cruz. Não, estava escrito que ele ia para a cruz. Ele veio para ir para a cruz. O grande pecado é não reconhecê-lo como Senhor e Salvador da humanidade. Ah, irmão Micael, mas o povo de Israel é um povo escolhido por Deus. É. Deus vai trabalhar muito ainda lá no meio deles, no período dos tempos finais. Vai. Mas o camarada pode ser judeu, pode ter o sangue de Abraão na veia. Se ele não reconhecer esse Cristo, não há salvação. Infelizmente. Perfeito. Perfeito. Aí, queridos, nós temos a segunda carta de João, que ela começa falando que foi escrita para uma senhora eleita.
Mas aqui é bem provável que João está se referindo à igreja. Alguns falam, será que João não estava escrevendo para alguma irmã que era uma idosa, respeitada, tal? Pelo que João desenrola o restante da carta, parece que ele está se referindo de forma respeitosa à igreja. E por fim, a terceira carta, ele escreve para Gaio. Alguns acreditam que Gaio foi um discípulo de João, que João ganhou para Jesus e se tornou um líder da igreja também. Por isso que ele escreve a terceira carta de João para Gaio. Agora, o objetivo era claro, era edificar a igreja, fortalecer os crentes e combater essas heresias. Principalmente as heresias que negavam a Cristo. Principalmente. Irmãos, o maior desafio da igreja primitiva não foi evangelizar, que estava cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, eles saíam pregando, você vai morrer, não tem problema, eu vou continuar pregando, pode matar, eles morriam mesmo. Eles estavam assim tão fervorosos na fé, o que Paulo dizia? Morrer para mim é lucro, se eu morrer mais gente vai ser salva. Quando foram matar o Tertuliano, que foi discípulo de João, ele falou o seguinte, pode me matar, porque o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. É como se ele estivesse dizendo assim, crente é igual mato de calçada, quanto mais arranca, mais cresce. É como se ele estivesse dizendo isso. Por quê? Eles matavam 1, 2, 3 cristãos, apareciam 1.000, 2.000, 3.000. Era uma coisa assim extraordinária. Então, o maior embate da igreja primitiva no primeiro século não era pregar, porque eles queriam pregar. Era combater os falsos ensinos. Porque os falsos ensinos não vinham de pessoas de fora da igreja. Vinham de falsos líderes de dentro da igreja. Você explicar um pouquinho do que aquela primeira pergunta que você fez? Como que essas igrejas sumiram? Então, o que ocorre, irmã Juliana? Primeiro, os falsos ensinos contribuíram para que essas igrejas fossem enfraquecendo. As perseguições contribuíram para que essas igrejas fossem enfraquecendo, mas principalmente o fato do esfriamento da fé dos cristãos. Porque tudo que você está falando não aconteceu na Ásia também, né? Tudo lá. As igrejas ali foram as primeiras a serem alcançadas. Quando nós olhamos o livro de Atos, por exemplo, Paulo faz ali as viagens missionárias e tem uma passagem tanto pela uma parte da Europa e uma parte da Ásia, já naquele período. Agora, qual que é a questão, irmãos? Que a gente volta lá no segundo slide. Perseverança. É a perseverança. Nós vamos estudar a história da igreja, vocês vão perceber. Existiram cidades que hoje estão tomadas por satanismo, por ateísmo, que foram palcos de coisas extraordinárias que Deus fez. Os Estados Unidos, por exemplo, os estudiosos da teologia, do cristianismo já falam que os Estados Unidos é um país pós-cristão. Pós-cristão. Por quê? Nos Estados Unidos, o evangélico é igual o católico do Brasil. Que igreja você vai? O evangélico. Quanto tempo faz que não vai? 10 anos. É igual o católico no Brasil. Não tem católico que é assim? A maioria? E fui na crisma, no batizado e pronto. É católico. Mas o que você é? Sou católico. Isso é o evangélico nos Estados Unidos. Agora, sabe qual é o detalhe? Os Estados Unidos é o país no mundo que mais pratica aborto. Se o evangelho lá fosse tão forte quanto parece, por que não impacta a cultura do país?
Nossa, irmão Micael, as pesquisas falam que em 2050, 90% do Brasil vai ser evangélico. Nossa, maravilha. Que tipo de evangélico? Que defende tudo que a Bíblia não defende? Aí não adianta. É um crescimento, irmãos, é um crescimento em números, mas na espiritualidade é um declínio. Então, foi isso que aconteceu com essas igrejas. Foram abrindo mão da vida com Deus, da vida de comunhão com o Espírito Santo, viraram crentes nominais. Não, nós somos a igreja, nós somos cristãos. E foi enfraquecendo, até que desapareceu. As 7 igrejas da Ásia, que nós vamos falar aqui no Apocalipse, hoje é a atual Turquia. Lá tem 1% de cristãos. 1%. Cada 100 pessoas, uma é cristã. Um pouco. Por quê? A Turquia hoje é dominada pelo islamismo. E o islamismo tem a política de religiosidade imposta. Ou você é, ou você morre. É o tipo de religião por imposição. Quando o islamismo toma o governo de uma nação, a religião deles também é a que manda. E aí os cristãos passam a ser perseguidos, têm que se reunir às escondidas e assim por diante. Agora eu pergunto para vocês, lá não era para ser o berço do cristianismo? As igrejas mais grandes, mais poderosas, mais cheias do Espírito Santo, que enviava missionário para o mundo inteiro, tinha que ser lá. Porque as primeiras igrejas foram lá. Não pode nem ter Bíblia, né? Não, quando existe esse tipo de perseguição, não. A cidade menor, elas pertencem ao Império Romano. Aquela região da Ásia também era dominada pelo Império Romano na época. Também era. O esfriamento não tinha nada com o contexto político. Estava em volta, questão espiritual. E, irmãos, na história da igreja sempre foi assim. Sempre foi assim. Irmão Micael, isso quer dizer que todo país, todo lugar que teve um impacto de Deus, um avivamento de Deus, um grande mover de Deus, está correndo risco? Está correndo risco. Porque aconteceu nos Estados Unidos atualmente. Irmãos, só para vocês terem noção de uma coisa, teve uma cidade que o Charles Finney, que foi um pregador, passou. Olha isso, Malaudiné. Ele pregou uma noite lá. Todos os bares e prostíbulos fecharam por 5 anos. Levaram ele para orar numa fábrica. A hora que ele passou no meio da fábrica, os camaradas que estavam trabalhando lembrou da pregação do dia anterior e começou a cair de joelho, um por um, chorando por causa dos pecados. O dono da fábrica reuniu todo mundo e falou assim, enquanto nós não tratar dos pecados que nós temos, nós não vamos voltar a trabalhar. Os forasteiros passavam e falavam, nós queremos um lugar para beber. Aí falavam, não tem. Não tem. Depois que Finney passou por aqui, não tem lugar para beber. Nós queremos um lugar para bagunçar. Não tem. 5 anos. Esse lugar hoje, e vários outros que aconteceram isso, está dominado pelo ateísmo. Agora virou moda. A Europa agora, a moda dos jovens é, nós mexe com ocultismo, bruxaria, virou moda na Europa isso. É modinha. É modinha. É um tipo de ocultismo meio que com cara de riqueza, de popularidade. Virou moda. Para vocês terem uma ideia, lugares que foram berços, foram palcos de grandes avivamentos. O jeito que o evangelho chegou no Brasil,
E aqui eu não estou falando do nosso movimento pentecostal, não, com Daniel Bergman Narving. O evangelho chegou no Brasil, o catolicismo expulsou os evangélicos daqui. Os primeiros evangelhos foram expulsos pelo catolicismo. Depois foi entrando devagar as igrejas mais antigas, tradicionais. Depois chegou o movimento pentecostal. Milhões de almas se convertendo, pessoas abandonando vícios, pecados. Vocês sabem por que o governo não teve coragem de cobrar imposto das igrejas? Porque teve uns anos aí, antes dos anos 2000, que o governo disse assim: a igreja recupera quem o governo não consegue recuperar. É por isso que o governo não taxou as igrejas com impostos. Porque eles diziam assim, ó, o governo já fez 1001 coisa por essa prostituta. Nunca saiu. O pastor veio, pregou, ela se converteu, virou uma mãe de família. Abriu-se inúmeras casas de recuperação, não recuperava lá o drogado, o alcoólatra. A igreja vem, prega, discipula, o camarada é liberto. Agora eu pergunto para vocês, hoje no Brasil, nós já somos 1/4, 50, 60 milhões de evangélicos. Qual que é o impacto que as igrejas evangélicas têm no nosso país? É muito pequeno, é muito pouco. Vocês sabem o que os políticos falam lá em Brasília sobre a nossa bancada evangélica? Que para muitos é um orgulho. Nossa, nós temos a bancada evangélica. Sabe o que os políticos falam? Não adianta nada. Os camaradas tá lá negando o aborto, na outra semana tá bebendo, tá traindo a mulher, tá fazendo isso, aquilo, que a mesma Bíblia deles condena. O que eu tô querendo dizer para vocês? O nosso evangélico no nosso país não cresce, ele incha. Nós estamos inchando. As igrejas estão inchando. Enche. E o que está mudando, impactando na sociedade? Muito pouco, quase nada. E aí não adianta. Quando a gente olha para esse período aqui, ó, a igreja crescia, mas a sociedade era impactada. As cidades eram impactadas, as pessoas eram impactadas. Compreendem isso? Amém? Agora, eles sofriam muito. Por isso eles sofriam muito. Aí nós vamos para a carta de Judas, que Judas vai escrever aos cristãos de forma geral. E ele começa, irmãos, essa carta de Judas é interessante. Ó, esse Judas aqui é igual ao Tiago, meio irmão de Jesus. Não é Judas Iscariotes, o que foi lá se matar. Ele começa escrevendo sobre salvação, sobre soteriologia. Depois você lê Judas, você vai perceber isso. Judas só tem um capítulo. Aí depois do 3º ou 4º versículo, ele muda o assunto. Por quê? Porque Judas percebeu a necessidade de pregar contra as heresias. Irmãos, hoje, infelizmente, quando você vai confrontar ensinos contrários à Bíblia, você vai ser mal visto. Vão dizer assim para você: mas todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso? Se você for politicamente correto, você vai ficar quieto. Mas se você for fiel a Deus e à palavra, você vai dizer: nada disso. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E Judas, percebendo isso, ele vê a necessidade de pregar contra as heresias. Hoje, irmãos, quando você prega o verdadeiro evangelho, quando o seu pastor prega o verdadeiro evangelho, além de anunciar a salvação, a transformação para as pessoas, ele está combatendo os falsos ensinos. E isso, infelizmente, tem que ser feito. Infelizmente. Ah, irmão Micael, mas é uma coisa chata, a pessoa pode não gostar. Infelizmente, a pessoa que está acreditando numa mentira pode não gostar. Mas eu pergunto, como que o doente vai sarar se ele não tomar o remédio? Você e eu, será que nós ficamos super felizes o dia que nós descobrimos o quanto nós éramos pecadores? Claro que não.
Nós choramos, pedimos perdão. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Nossa, eu não mereço. Doeu também. Doeu, mas é o único remédio que sara. É a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, para nós concluirmos, aqui uma palhinha sobre Apocalipse. Malaudineia nunca mais vai ter medo. Irmãos, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, o Apocalipse é um livro de revelação. A Bíblia fala que João foi arrebatado em espírito ao terceiro céu, quando estava lá na ilha de Patmos. É por isso que o Apocalipse possui muita linguagem figurada, muita linguagem simbólica. Por quê? Porque João vai escrever ali conforme ele está visualizando, conforme o entendimento dele, para nós podermos compreender. E esse aqui é um ponto que eu sempre gosto de deixar claro sobre Apocalipse. Deus não deu Apocalipse na Bíblia para a gente ter medo, ficar apavorado. O livro de Apocalipse é para trazer esperança e responsabilidade. Por que esperança? Porque nós precisamos acreditar no que o Apocalipse diz, que Deus... Apocalipse mostra claramente que Deus tem um plano perfeito para o fim dos tempos. E nós vamos habitar novos céus e nova terra com Cristo para sempre. Então isso é uma mensagem de esperança para a igreja, mas também é uma mensagem de responsabilidade. Por quê? Porque se eu tenho uma esperança tão bonita, tão gloriosa, eu preciso compartilhar essa esperança com as pessoas. Então o livro do Apocalipse tem esse intuito. Trazer esperança e responsabilidade. Ele foi revelado na ilha de Patmos para João, porém, pode não ter sido escrito lá. Quem aqui já ouviu? Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos. Gente, a história mostra que João foi liberto da ilha de Patmos. O governo romano liberou ele e ele provavelmente voltou para Éfeso. E é lá que João escreve o livro do Apocalipse, o livro da revelação. E aí, o outro ponto que nós temos que ter em mente é esse aqui, sobre o público. Quando João escreveu o Apocalipse, o público primário dele eram as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Sardes e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia lá. Depois que o Apocalipse chegou até nós. Mas nós temos que compreender que primeiro o Apocalipse foi escrito para esse público. E detalhe, dentro do livro do Apocalipse tem 7 cartas, que são as 7 cartas que Jesus falou e João escreveu e enviou para as 7 igrejas da Ásia. Irmão Micael, existem lições que nós podemos tirar do livro do Apocalipse para a nossa vida do dia a dia? Existem. Mas tem questões do Apocalipse que nós precisamos compreender, que são linguagem figurada, linguagem simbólica. Por exemplo, João fala lá que viu a besta subiu do mar e tem 10 cabeças. Gente, vocês acham que o Satanás ia mandar um animal com 10 cabeças para vir governar essa terra? Ninguém, o povo ia ter medo disso. Então é claro que é uma linguagem figurada, é um símbolo. Mas nós vamos ter a matéria de escatologia só para tratar sobre o Apocalipse. Amém, queridos? O que é interessante ter em mente? Esses pontos principais aqui, quando você for estudar aí, antes de chegar ao livro da escatologia, lembra desses pontos aí para o estudo do Apocalipse. Irmãos, eu quero concluir a aula de hoje lembrando vocês que aqui nós tivemos só uma introdução aos livros do Novo Testamento.
A partir da quarta-feira que vem, permitindo Deus, nós vamos agora mergulhar no Novo Testamento. E aí nós vamos começar por Evangelhos e Atos. E a primeira aula, ó, que é a da próxima quarta, é os Evangelhos, o início do ministério de Jesus. Então nós vamos falar aí sobre os primeiros passos, as primeiras caminhadas de Jesus, os primeiros ensinos. Vai ser maravilhoso. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deixa eu fechar.